Queridos irmãos, participantes deste extraordinário evento comemorativo dos 150 anos do Livro dos Espíritos, que o Senhor nos abençoe. É com muita alegria, pessoal, que recebemos o ensejo de podermos integrar esta equipe, não apenas de uma referência especial a este acontecimento, mas principalmente para a oportunidade de reciclagem do conteúdo maravilhoso que esta obra vem reservando aos nossos corações. Quando nós abrimos o Evangelho de Jesus em João, no capítulo 8, versículo 12, nós ali vamos detectar aquele instante em que ele, Jesus, com sua autoridade, identificava-se: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É óbvio que para abrir os territórios humanos para os campos do amor, tinha que ser alguém com a autoridade dele. Em vários momentos, ele pôde afiançar isto com toda a grandeza, com toda a autoridade. O trabalho se revestiu dentro daquilo que nós compreendemos hoje como sendo a cartilha do exemplo, sem o que não haverá efetiva canalização de um conteúdo deste alcance. A nova revelação do amor após Moisés chegava, mas chegava de modo vivencial de tudo que se reportava até então às leis superiores em Deus. Para tanto, todo o conteúdo transcrito nos evangelhos, recolhidos por aqueles que foram incumbidos de seus apontamentos, nos apresenta extraordinária comunicação educacional. Vamos ver esse sentido orientador educacional por excelência nos ensinos diretos, nas parábolas, nos fatos do cotidiano registrados, nos fatos extraordinários. Vamos ver nas curas, especialmente. Tudo isso apresentando para nós cunho de vivência e acentuada convicção pessoal e identidade com os planos maiores nas linhas do amor. Definia o Cristo naquela oportunidade: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade passou a ser, então, a partir daquela oportunidade, como um ponto de referência para as legítimas conquistas definitivas dos corações em ascensão para Deus. E ele próprio, que edificava a doutrina do amor nos fundamentos das leis, ainda acentuadamente sintetizadas no Decálogo, poderia apresentar para nós que a nova doutrina que viria no campo da maturidade da coletividade humana necessitaria também ter fundamentos educacionais e sobre as linhas da verdade. Tanto que quando ele, numa das vezes, aponta o advento do Consolador, ele define: muita coisa tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, esse vos guiará em toda a verdade, porque não dirá de si próprio, mas falará daquilo que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Se a maioridade na vinda dele, fundamentada naturalmente em muitas conquistas, como o direito romano e a organização da família, definia o momento propício da revelação do amor,
A doutrina espírita, que viria consubstanciar o Consolador a seu tempo, necessitaria ter como ponto de referência a verdade em toda a sua essencialidade. E não poderia tampouco fugir dos parâmetros de profunda expressão educacional. A mensagem de Jesus aponta o Consolador, e o Consolador naturalmente chega ao nosso ambiente em momento adequado. O mundo não apenas crescera, o mundo alcançava a maturidade. A mediunidade como veículo já estava em condições de operar o seu papel. Os fundamentos filosóficos e científicos se expressavam no momento que marcava os fins do século XVIII, século XIX, a definir um novo momento para a humanidade. O advento de O Livro dos Espíritos, vindo à tona 18 de abril de 1857, apresentaria nas suas edições finalísticas 4 partes: das causas primárias e do mundo espírita como base para uma compreensão mais nítida, mais efetiva e segura das leis morais. A terceira parte, englobando questões que se encaminham da de 614 a 919, em seus 12 capítulos, nós vamos ali encontrar toda uma linha explicativa, com base nas informações que projetam a mente para o processo universal do conhecimento, os novos valores consubstanciados na terceira parte. Define sem dúvida alguma mensagem reservada pela espiritualidade, capaz de acabar com os equívocos de se achar que se evolui pelo intelecto. O intelecto tem sido uma bênção, porque a humanidade tem progredido, e os padrões periféricos no campo da ciência, da tecnologia, das convicções racionais sobre as realidades maiores, das projeções que lançam-se para o universo, tudo isso nós podemos cogitar pelas linhas racionais. Mas é impossível. A legítima conquista da paz íntima, da harmonia, sem uma capacidade vivencial dos valores que a mente, nos seus aspectos racionais e intelectivos, aceitam. Tem sido a dificuldade, obviamente, de todos nós nos momentos que nós estamos vivendo. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ela nos apresenta aquela série de 10 leis, que vão da lei de adoração a terminar na lei de justiça, amor e caridade, com valores extraordinários. Kardec começa a abordar esta parte com as indicativas acerca da lei divina natural, como sendo uma lei da natureza, e termina com registros extraordinários que serão trabalhados ainda hoje, com o seu último capítulo 12 da terceira parte da perfeição moral. Então observamos que essas leis estão disponibilizadas para os nossos espíritos, para entendermos o porquê seria uma boa medida o amor ao semelhante. Uma boa medida, uma consciência vivencial. Uma boa medida partir do ato de existir para aceitar a responsabilidade de viver. Porque se os valores presentes no universo existem, a vida
que nós devemos entender na sua linha ampliada de razão e sentimento em perfeita consonância, é a segunda revelação dos Espíritos, a experiência digna da imortalidade. Logo, há um convite aos 150 anos em que comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos. Acreditamos que esse convite envolve a legitimidade das informações recolhidas do Espiritismo. Envolve preparação de uma nova era, uma preparação de uma nova era com valores que envolvem vivência em todas as suas expressões. Nós vamos entender que a lei que nós aprendemos com Moisés e a lei que nós temos apropriado em registros extraordinários na terceira parte do Livro dos Espíritos, já estão suficientemente plenas, amplas, definindo como adorar a Deus, como conduzir a nossa linha operacional no dia a dia, como viver em sociedade, como encarar o progresso. As leis contidas em O Livro dos Espíritos já mostram a realidade da reprodução com vistas a um aproveitamento adequado de seu conteúdo. Se a conservação é algo inerente ao mecanismo da apropriação das experiências vivenciais, a destruição no campo da matéria é um fato. Se a lei de liberdade propõe a utilização do livre-arbítrio, é preciso usar livre-arbítrio, evitando-se a arbitrariedade. Agir com equilíbrio e agir com prudência, mas sem perda da espontaneidade. Vamos encontrando no encaminhamento de nossos estudos na obra básica, especialmente em sua terceira parte do Livro dos Espíritos, como sendo um convite a fazer-se. No capítulo 13, item 10 da Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo dos gentios define: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que a vivência da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Então há uma lei revelada em todos os tempos, segundo a questão 622 da obra em referência. Agora, amor, por excelência, está em linha direta com a capacidade aplicativa destas leis. Então, dentro desse plano de raciocínio, nós podemos entender que o Espírita, segundo o capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é reconhecido pela transformação moral. A expressão transformação da ideia de mudança, de trabalho, de realização, como também se estende nos esforços que cada um de nós deve implementar, a fim de vencermos as nossas más inclinações. Então vamos compreendendo que estamos caminhando para um processo absoluto de realização. Continuemos a luta de divulgação do Espiritismo. Mas seria bom que nessas mudanças de comportamento moral, que nós tenhamos algo a oferecer pela própria expressão vivencial. A doutrina espírita, na sua dinâmica, nas áreas espiritistas, tem respondido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O nosso sentimento já está visitado pela solidariedade. Está visitado por uma corporificação que Jesus apontou do vinde a mim. E o centro pode fazer esse papel: vinde a mim
todos vós que estáis cansados e oprimidos, podemos acrescentar que em nome dele nós temos algo a te oferecer. Mas o texto do capítulo 11, a partir do versículo 28 de Mateus, propõe algo mais sério. Sem o que o nosso trabalho fica pela metade. E quando Jesus apresenta o vinde a mim, ele usa outro imperativo: a seguir. Tomai sobre vós o meu jugo. E esse jugo nós não temos tido nem sempre a felicidade de oferecer, porque ele extrapola a capacidade da solidariedade emergencial e caminha para um processo vivencial. Então, dentro disso, nós começamos a notar que a nossa própria caridade, amplamente trabalhada nas leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, infelizmente, a gente fica triste ainda. Tem sido emergencial. Tem sido circunstancial. Tem sido aquela que marca alterações da rotina diária. Quando o estudo aprofundado das leis morais define um sistema de vida em que a caridade está presente. Está presente nos mínimos fatos. Deve estar presente nas mínimas ações. E precisa estar presente nas reações. Porque caridade na ação nós fazemos em estruturas sistematizadas. Pela ação da caridade, nós nos encaminhamos nos roteiros da vida, tentando conquistar os regimes do amor e da solidariedade. Mas pela reação nós atestamos o que temos. E se precisamos da ação da caridade, devemos nos habituar a utilizar caridade na reação. Porque quase sempre falimos nas reações, porque no plano da ação nós conjugamos fatores. Nos planos da reação a vontade falha e a irreverência do instinto grita. E nós choramos. Mas existem coisas interessantes quando se aborda esse assunto na extensão do capítulo, ou de toda a parte terceira do Livro dos Espíritos. Já existe muita gente que está sofrendo, não pelo mal que esteja fazendo, que já não faz com tanta ostensividade. Nós já temos sofrido pelo bem que deixamos de fazer. Isso está nas leis morais também. Porque a ideia de bem e mal multiplica-se, estende-se a nos mostrar com naturalidade que é preciso mudar, que é preciso operar. Outros pontos que as leis morais fazem emergir nos nossos corações. Ainda sofremos muito na atualidade. Talvez karmas existem por causa dos fatos, mas já temos sofrido pelos outros. 150 anos após a obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, nós podemos dizer que já demos alguns passos. Mas a sociedade regenerada aguarda o papel dos informados, o papel daqueles que têm aprendido, e que possam, através da capacidade operacional do sistema que já detém, ele possa ajudar aqueles que transitam ao seu lado nos planos de sua própria convivência. Nós podemos lembrar ainda, nessas reflexões, que na realidade, tudo isso que nós estamos tentando de maneira sintética nesses minutos rápidos a relembrar para as nossas considerações e reflexões, nós já possuímos uma ética que vem sendo convocada e convidada a ampliar-se. Nós já temos a ética do conhecimento reencarnatório, o conhecimento de que necessitamos
aprender, utilizar com inteligência o recurso. Porque falar das reencarnações, as novelas estão falando. Falar da mediunidade, as novelas dizem e a mídia ampliadamente divulga. Mas falar o que é mediunidade, como aproveitá-la condignamente e moralmente, e como aproveitar a reencarnação que traz em si a oportunidade de proporcionar o espírito, de cumprir a parte que lhe cabe na criação. Esse é assunto dos espíritas, de nós que temos trabalhado o livro dos espíritos, e que às vezes nos empolgamos com as partes das origens, ou nos empolgamos com as realidades da interação, plano físico e plano espiritual. Mas nós temos que nos apaixonar também, com base no conteúdo que já detemos, com envolvimento com os padrões de revolvimento de nossas estruturas interiores, no que reporta ao processo, nem tanto operacional, mas mais irradiador, de uma vida consciente. Sabemos que uma nova cidadania se implanta com o advento da doutrina espírita e com esse conteúdo extraordinário do livro dos Espíritos. Quando nós nos referimos ao livro dos Espíritos, o nosso coração se movimenta, porque nós temos ali 1019 questões em que nós não sabemos se são mais inteligentes as perguntas ou as respostas, porque apresentam aqueles elementos ali registrados, o pensamento do plano maior, de um número imenso de companheiros que marcaram seus destinos com o sangue do sacrifício e dos próprios testemunhos. A nossa cidadania se amplia, porque não estamos preocupados em estar em tal ou qual religião, e nem entramos para o campo espiritista para disputar posições religiosas. A nossa presença no campo espírita é a manifestação óbvia do ideal, mas representa um entendimento além, porque o espírito entende que pelo conhecimento que detém, pelas lutas que implementa na reforma interior, ele é, sem dúvida e por consciência, um refletor do pensamento divino na área em que ele está, encarnado ou desencarnado. E sabe, para refletir o pensamento superior no seu dia a dia, ele tem que saber aplicar os dois imperativos mais repetitivos ou mais repetidos do Evangelho: vigiar e orar. Mas sem que se perca a espontaneidade da vida, porque viver debaixo de regras e de leis é muito triste. Imaginemos que eu tivesse para dar uma solução a um problema junto de alguém, eu pedia a esse alguém licença para olhar o que diz a lei. Isso não é amor? Não é por aí. Porque Jesus define no capítulo 9, versículo 13 de Mateus: misericórdia quero, não sacrifício. E nós começamos a entender o que passa aqui dentro quando eu sinto que minha ação me trouxe paz. Porque não tem por que brigar com a lei ou com a letra do Evangelho. É preciso saber se aquela atitude que eu tomei foi com sacrifício ou foi com espontaneidade. Mas, infelizmente, nós às vezes dizemos assim: ah, se eu não fosse espírita, já foi um grande passo. Não fizemos muita bobagem, mas ainda foi no sacrifício. Ainda foi na trava do livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o novo momento da regeneração é um momento de felicidade. Não é um momento de amarra. Não é um momento de constrangimento mais.
Porque a lei constrange, coage, e o amor espera. O amor se projeta. Então, dentro desta ótica, nós temos que fazer um trabalho, às vezes, insano. Um trabalho que define a incorporação de novos hábitos, como define Allan Kardec, e hoje já foi mencionado aqui, a educação como a arte de formar caracteres. Mas também a melhoria, a quintessência, ou a essencialidade de nossas vibrações do bem. Trabalhando sem preocupações megalomaníacas, trabalhando com a valorização das pequenas coisas, com as valorizações das atitudes menores de cada instante. Então vamos aprendendo e se devemos refletir o pensamento divino em cada momento, porque somos instrumentos de sua ação, guardadas as distâncias daqueles que operam em nome dele nas alturas, nós podemos entender que reflexos não são extirpados. Eles devam ser desativados. E para se desativar tem que criar outros. E para criar outros nós temos que ter consciência de como operar. Paulo define não fazer o bem, mas define fazer bem em Gálatas capítulo 6, versículo 9, e repetido no capítulo 3, versículo 13, da segunda epístola aos Tessalonicenses. Não nos cansemos de fazer bem, porque quem não faz bem, às vezes não acerta no fazer o bem. Nós temos que amar sem perfeccionismo o que é equilibrado, o que é justo, o que é amor, o que é efetivo, sem o que, evidentemente, nós estaremos ficando para trás na grande caminhada do novo mundo, nos fundamentos da mensagem do Cristo, que Allan Kardec, na codificação espiritista, trouxe de volta, com grandeza, com claridade, com lógica, com aquele fato de ser bom amar, sem o estigma da cruz, mas com a grandeza de uma ressurreição, incluída nas reencarnações, que a cada momento nós estudamos, cotejamos e nos analisamos dentro das próprias reencarnações. Lembremos-nos, portanto, que somos convidados a essa grande proposta. Pedimos a Jesus, nesse instante, que nos favoreça o entendimento da amplitude do Livro dos Espíritos, como uma base inarredável da edificação espiritista. É preciso ter esse cuidado, esse carinho. Agradecemos o ensejo que a bondade do alto nos dá e suplicamos nesse instante que a luz superior nos envolva e se estenda em favor da humanidade. Paz para todos.